Queridos, um bom dia na paz de Cristo. Eu queria compartilhar o versículo do mês com você, que nós estamos lendo, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui tem riquezas para as nossas vidas, se nós assim obedecermos o que o Senhor nos pede aqui nessa passagem. O primeiro, ele fala se humilhar. Eu tenho visto no meio do povo de Deus uma dificuldade quanto à humilhação. Porque a humilhação, queridos, ela requer de nós o quê? Reconhecermos a nossa incapacidade, reconhecermos o quanto somos dependentes de Deus, reconhecermos o quanto somos pecadores e precisamos do Senhor. Porque o que me chama a atenção é que o soberbo, ele jamais vai se humilhar. O soberbo, ele se acha melhor do que os outros, ele se acha autossuficiente e tantas outras coisas. E a palavra de Deus nos orienta em Provérbios 11, verso 2, que em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Somente aqueles que são humildes, que têm mais facilidade de se humilhar diante do Senhor. E quando nós nos humilhamos, meus amados, é somente vantagem para nós, porque tem promessas de Deus para nossas vidas. Quando o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele diz: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, a poderosa mão de Deus, para que ele no tempo oportuno vos exalte. Tem outras passagens também. Quando Tiago também, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados. E quanto mais nos exaltamos, seremos humilhados. É o que a palavra nos diz. Então nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecer o quanto somos pequenos, dependentes, somos pecadores, precisamos do Senhor nas nossas vidas. Segundo, ele diz, e orar. Aqui vai uma pergunta que não quer calar. Nós temos orado, nós temos clamado a Deus, como a Bíblia nos ensina. E aí o que me chama a atenção, em uma área a área das nossas autoridades, na verdade, nós falamos mal das nossas autoridades. Nós sabemos que o nosso governo não está indo nada bem, mas nós temos assim o costume de falar mal e não oramos. O que nós precisamos fazer é orar pelas nossas autoridades. É o que a Bíblia nos ensina. Em 1 Timóteo 2, no verso 1, 2 e 3, Paulo diz assim: antes de tudo, exorto-vos que use prática de súplicas, intercessões e orações, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e daqueles que estão investidos de autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, e isto é bom e aceitável diante do nosso Deus, o nosso Salvador. Olha o que é que a Bíblia nos ensina. Em vez de falarmos mal, até porque erramos e falamos sim, a gente sabe, nós devemos orar, fazer o contrário. Nós vemos a nossa cidade, o nosso Brasil vivendo uma guerra, uma violência terrível. E o que nós temos que fazer? Orar. Quem lembra do povo de Israel quando foi levado cativo lá para a Babilônia? Quando Deus envia o profeta Jeremias, ele escreveu uma carta para o povo quando eles estavam lá em Jeremias 29, versículo 7. Quando o Senhor diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, ou seja, para onde vos fiz prisioneiros, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Se nós quisermos ter paz na nossa cidade, nós precisamos orar. É o que a Bíblia nos ensina, queridos. Temos prática de oração. E nós podemos ter o nosso maior exemplo, que foi Jesus. Jesus, sendo Deus e sendo homem, ele viveu uma vida de oração. Quando nós vemos lá em Lucas 5, no versículo de número 12, diz que Jesus procurava os lugares solitários e orava. Em Mateus 14, 23 diz: naqueles dias subiu ao monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus tinha prática de oração. Nós temos orado, nós estamos orando ao Senhor. O apóstolo Paulo também, em Colossenses 4, verso 2, ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Em Efésios 6, 18 e 19, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os homens. Precisamos orar.
Quer ver? Terceiro, quando o Senhor fala lá no versículo, e buscar a minha face, me buscar. Nós temos buscado ao Senhor, é para nós nos examinarmos. Nós temos buscado o Senhor de verdade. Aí eu me lembro lá de Jeremias 29, versículo 13, quando o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí o Senhor responde, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando nós buscamos de coração, quando nós buscamos a face do Senhor, e o buscar traz no seu bojo o quê? É buscar em adoração, é buscar em oração, buscar na palavra, ler a palavra de Deus, buscar o Senhor. Aí me faz lembrar do rei Asa, lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, versículo 2, quando o Senhor falou com ele, olha, o Senhor está convosco, Asa, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, mas se o negardes, ele vos deixará. E aqui está, nós vamos buscar ou vamos deixar? Nós precisamos buscar a face do Senhor. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Em Isaías 55, verso 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Eu aprendo aqui que um dia o povo vai buscar e não vai mais poder encontrar o Senhor, não vai poder achar ele, é o que a Bíblia está dizendo. Precisamos buscar o Senhor, sabe? Terceiro, e se converter dos seus maus caminhos. Aqui, todos nós temos áreas vulneráveis que precisamos nos convertermos. E nós sabemos, precisamos entregar isso ao Senhor para que o Espírito Santo molde a nossa vida e nos transforme, nos converta em algumas áreas de nossas vidas. Precisamos nos converter sim. O apóstolo Paulo, quando ele escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, ó, não julgo haver alcançado ou obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Pois não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O grande apóstolo Paulo, ele não foi perfeito. Por quê, queridos? Enquanto estivermos nesse corpo corruptível, nunca vamos atingir a perfeição. Precisamos nos converter ao Senhor em algumas áreas de nossas vidas. Amém, queridos? E o último, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí vai ter perdão de Deus para nossas vidas. Deus vai estar com os ouvidos abertos para nos perdoar, para sarar também a nossa terra. Aqui envolve a minha vida, a minha família, né? O meu emprego, os meus negócios e também assim na sua vida. Tem cura e o Senhor vai sarar, o Senhor vai perdoar e o Senhor vai nos abençoar. Então guarda essa palavra no seu coração, viva isso, obedeça a palavra de Deus para que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Amém, querido? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.